Graças a Deus. Vamos ouvir os irmãos também. Qual? Vamos ouvir a... Você já louvou? Você já louvou? Então, enquanto os irmãos se preparam, venha louvar. Venha louvar para a glória de Deus. Vamos ouvir a irmã. Louvar e bendizer o nome do Senhor. E os irmãos já vão se preparando aí para bendizer o nome de Cristo, Senhor da glória. É tempo de louvar. Tempo também de gemer, mas tempo também de louvar. E louvar e bendizer o nome do Senhor da glória. Toda a igreja da paz do Senhor Jesus. Eu vou louvar o 175 da água do sangue e toda a minha ajuda. Irmãos amados e resgatados, seguem avante, triunfante, combateremos e venceremos em nome santo de Jesus. Para louvar a Deus, benditas o nome dele. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que choverá, a viver ele azul no fogo seu. Muito bem, Jesus terá. Oh,
Aleluia, meu Deus. Maravilha! Glória a Deus. O grupo dos irmãos, Gideon de Deus, saudamos a igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. As palmas na igreja de Jesus. Glória a Deus, vamos levar o nome de presente. Presente da harpa cristã. Aleluia, que o Senhor nos ajude com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em ritmo de palmas, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Nossa esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais alegre as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus se vê do céu em glória a Ele, comandou, fazendo valer, ó esperança que a tua igreja tenta e glória a Deus, Jesus recebe bem, vamos na esperança, sou a vida.
verdade. Em nome do Senhor Jesus. Graças ao Senhor, nosso Deus. Nós já vamos já orar a Deus. Vamos meditar na palavra boa, a boa palavra de Deus que nos alimenta cada momento a mais. Vamos louvar? Vamos louvar aqui. Glória de Deus. Vamos louvar o hino de número 20. Livres do pecado, os querer ficar. Vamos louvar o hino de número 20. Que os irmãos ajudem aí, ele é até bem conhecido. Salve, amada igreja, nessa capaz. Cantem. Livres do pecado, pode querer ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morreu na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Que está em visitação. Olhai para o Cordeiro de Deus. Que Deus será no coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado, sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar, amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Que tem vossa sombra tentarei. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele constatar o que é sofrer. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Olhai para o Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como nós estamos sempre, irmãos, com o intuito de ensinamento bíblico, é bom que a igreja participe bem, porque é muito necessário a participação dos irmãos e das irmãs. Já tem, eu me lembro que tem 3 quintas-feiras, eu estava pregando no capítulo 20 do Apocalipse. Capítulo 20 do Apocalipse.
para nós ter uma análise bem bíblica sobre o assunto, o futuro e também o presente. Isso é muito lindo, porque nós estamos num tempo muito, sendo comentado isso, acho que os irmãos e as irmãs já sabem até de qual essas frases. Nós estamos num tempo muito rico, relacionado a servir a Cristo. E isso é importante nós analisarmos bem sobre esse assunto. Porque hoje a graça de Deus ela vai se manifestando de uma maneira abundante e parcial. Abundante sobre os que dedicam na palavra e parcial alguns que usam apenas os dons, mas não tem aquela demonstração cristã, no sentido do quê? De um bom caráter. Vamos analisar isso aqui no capítulo 20 do Apocalipse. Abre as vossas Bíblias. Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20. Lá no fim da Bíblia, mas é toda a Bíblia também resume no livro do Apocalipse. Capítulo 20 do Apocalipse. Vamos ver aqui no versículo 1 até o 3, depois vamos analisando aqui. Encontraram? Amém. Quem tiver possibilidade, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia! Vamos avaliar bem esta palavra. Palavra do Senhor. Encontraram? É bom que nós prestemos bem atenção, porque é vantajoso para o momento e também para o futuro. Diz a palavra de Deus assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 3. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Só até esse versículo 3. Senta, meus irmãos, já oramos. Depois vamos, já louvamos, agora vamos à meditação da palavra de Deus. O que diz aqui a palavra? Que Jesus, o Senhor da Glória, ele tem um nome, ele recebeu um nome, que é sobre todos os nomes que está compreendendo. Amém. E os irmãos sabem que Jesus Cristo é o segundo Adão. Por que eu estou referindo isso? Porque no tempo que Adão, antes do pecado de Adão, o inimigo estava preso. Antes que Adão pecasse, o inimigo já estava preso, justamente. Mas depois que ele pecou, ele passou a ficar solto no mundo todo. Enquanto o inimigo estava preso, o mundo era um paraíso. Mas depois que vazou o pecado, Adão deixou que o pecado vazasse, em vez de rebatê-lo, ele deixou vazar o pecado. Aí a situação ficou agitada como está hoje. Cada momento vai aumentando, aumentando. Só que, quando Deus criou Adão, Deus fez uma aliança com Adão e com a natureza.
Então as duas alianças, elas estavam em condições de paz. Por quê? Porque Deus é o dono da paz, o dono da verdadeira paz. E a aliança que Deus fez, vocês sabem disso, ou nós sabemos, quando Deus faz aliança com o homem, ele tem o seu plano a ser seguido e a ser cumprido. E ainda então, quando o homem quebra a aliança, o que acontece? O plano de Deus não quebra. Aleluia! O plano de Deus Não quebra. aprendam aí, o plano de Deus não quebra. E o plano de Deus foi cumprido, está sendo cumprido, será cumprido em Cristo, o Senhor da glória. Por isso que João viu o mundo transformando em paraíso. Quando esse adjetivo aqui, um anjo no adjetivo, um anjo prendendo o mal, ou seja, expulsando todo o mal que existe na terra e, por fim, lançando no abismo. Para qual finalidade? Para que não tente as nações até que o quê? Versículo 3. Para que não tente as nações até... que os 1000 anos se acabem. Por que estou referindo isso, irmãos? E é importante a igreja estar sempre atento, porque referente a esse tempo, que muitos crentes não acreditam, e é preciso que acreditem, porque está na palavra dele, do Senhor da glória. E durante aquele tempo em que o inimigo será preso, não haverá mais palavrões sobre a terra, não haverá mais enganos, não haverá mais oposições durante 1000 anos, é um reino de paz. Mas nós observamos aqui uma coisa, que depois que os 1000 anos se acabem, o que é que vai acontecer novamente? O que eu estou referindo? Estou referindo sobre a perseverança do cristão hoje, mas dentro do caráter que Jesus promoveu a salvação. O início dessa pregação foi esse. O crente que Deus usa e habita. E o crente que Deus usa e não habita. Essa aqui é uma conduta que acontecerá em 1000 anos. Durante 1000 anos, todos o mundo, todos que estiverem vivos, claro, ficarão adorando a Deus, serão adoradores de Deus. E isso durará por 1000 anos. Por quê? Porque devido à obediência que Jesus, nosso Senhor, demonstrou para com o Pai, a humildade que ele promoveu para com o Pai, tomando ele a forma de servo, sendo humilde até a morte, e a morte de cruz. Por todos esses motivos, pela obediência, Deus o exaltou Jesus e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Foi dado o nome que é sobre todo o nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E como acontecerá esta profecia? Hoje o mundo está inverso, o contrário. Por quê?
Porque esse tempo ainda não chegou. Claro que a salvação está presente. Agora, o cumprimento das Escrituras, que Jesus, como Jesus é Senhor, é o dono de tudo, somente pelo Espírito Santo. No capítulo 12 de 1 Coríntios, aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo demonstrando à igreja, dizendo que ninguém que diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E ninguém que diz pelo que Jesus é o Senhor, pelo Espírito Santo, dirá que Jesus é anátema, ou maldito. Então analise bem aonde nós estamos e para onde iremos. E a nossa posição. Então, como Deus exaltou Cristo acima de todos os demais servos dele, soberanamente, ele deu este nome, que é sobre todo nome, para que em nome de Cristo, como já estive expressando, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas o que nos chama muito a atenção, que todos naquela época, e hoje também, estão confessando Jesus como Senhor, alguns nem todos. Uns confessando para salvação, e outros simplesmente para cumprimento da profecia. Este é o perigo, que às vezes os dons, eles até ficam na igreja, mas os dons não salvam. Os dons, ele é uma promessa de Deus, e ele prometeu dá-lo até os rebeldes, para cumprimento da sua palavra. Está isso no Salmo 68, 18. E analisemos bem. Vamos à leitura dessa sequência dessa palavra. Então, a beneficência, a paz, a calma no mundo no geral, ela durará por 1000 anos. Mas por que não durará mais? Porque naquela época, os salvos já estão com Cristo e as outras pessoas estão também recebendo o dom de Deus, mas para confessar Jesus como Senhor. Vamos ver aqui no versículo 7, vamos ler a palavra, fique sentado mesmo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, aleluia. Encontraram aí? Vamos ler juntos, para a glória de Deus. Apocalipse, capítulo 20, e versículos 7 e ainda mais versículos ao 10. 7 ao 10. Encontraram? O que diz a palavra? E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vocês estão compreendendo bem ou não? Durante 1000 anos, haverá o que aqui na terra? Paz, porque é tempo, irmãos, nós fixarmos bem na doutrina da salvação, para que sintamos mais seguros, sintamos mais confortados, também mais alegres, mesmo em momentos difíceis. Olha o que diz a palavra. E versículo 7, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olhe bem, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Olhe, fazer uma análise bíblica. A igreja de Cristo, você não sabe que ela vai subir, não sabe? Quem sabe, levanta as mãos e diga glória, aleluia, glória a Deus. E depois que a igreja subir, 7 anos após a subida, a igreja volta para esse período para cumprir a profecia que o Senhor, quando ressuscitou, ele expressou: é-me dado todo o poder nos céus
e na terra. Aí por que a igreja vai subir, ou irá subir? Porque a igreja, os perseverantes, eles receberam o fruto do Espírito. E não apenas o Espírito Santo em forma parcial, ou para exercer alguns dons, assim por diante, mas fora do caráter de salvo. Os irmãos sabem que salvo, ele possui um caráter de amor. Amor para com Deus, amor para consigo mesmo e amor para com o próximo. E a maneira da perseverança e também o testemunho do Espírito Santo. Só que existe crentes, a gente convive na época, que eles brigam até em rede social. Já viu isso? Não. Nunca viram, não é? Até em rede social existe contenda de crentes. Talvez alguém nunca viu, mas eu já vi, porque a gente tem que observar tudo. E às vezes fora da rede social também, existem contendas. Porém, as pessoas nessa situação, Deus usa em parte, mas não habita nelas. Por quê? Está confessando a Deus, mas o desejo da briga está no coração. O desejo da contenda está no coração. Desejo de orgulho, da soberba, que é o ponto básico, ou alicerce, melhor dizer, da contenda, está no coração. Às vezes, a mágoa está no coração. E isso acontecerá que um dia, a menos que a pessoa se arrependa, esse mau intento se explodirá. Ele aparecerá. Ele será revelado através de atitudes. Por quê? Porque sobre confessar Cristo é um cumprimento bíblico completo. Agora, salvação é para os perseverantes, portador do fruto do Espírito. E nós vemos que aqui no milênio, todos ficarão crentes, porque o tentador será lançado todo tipo de imoralidade, de pornografia, enfim, coisas que vêm causando escândalos, será lançado no abismo. Estratégia para guerras ou para as guerras também será lançado no abismo. Na época do milênio não haverá guerra, porque a promessa está relacionada ao paraíso, que foi perdido em Adão e restituído em Cristo. Só que a visão, ou a demonstração da visão do milênio, para muitos, é parcial. Sabe o que é parcial? Tem pessoas que têm dons, às vezes Deus cura, ora até Deus responde, mas as pessoas arrogante, orgulhosa, às vezes é contendeira ou também volúvel. Sabe o que é volúvel? Pessoas que no momento está tão firme, de repente desmorona tudo. A gente também passa por motivos de baixos, altos e baixos, mas o Espírito Santo leva-nos a resistir no dia mau. Ao invés de explodirmos, calamos-nos e sentimos aquele sofrimento às vezes que vem, mas não demonstrando explosão ou até mesmo desmoronamento. Por que isto? Porque a visão salvífica, ela não é parcial. Ela é cheia. Nós já tivemos esse comentário, que a visão salvífica
é cheia de bons. Por que a Bíblia manda, irmãos e irmãs, buscar a Deus? Agora a pergunta é esta: qual é o ponto fundamental da busca em Deus? Quem pode compartilhar? Vamos buscar a Deus, mas e qual é o ponto fundamental que a Bíblia manda buscar a Deus? Sabedoria. Às vezes a pessoa busca muito mais de imagem e emoção, mas o ponto principal é sabedoria. Tiago 1,5 diz: que não tem sabedoria, peça a Deus. Ele nos dá abundantemente. E sabe que a sabedoria, irmãos, ela funciona juntamente com o dom da ciência ou da prudência. A prudência é para que a pessoa não se rende de uma maneira simples demais. Ou a prudência é para que a pessoa use o raciocínio, entenda a coisa certa e não confunde o errado com o certo. Mas o certo é o raciocínio da razão. Sabedoria. Sabedoria, ela nos traz uma parte psicológica do Espírito Santo tão profunda que até para falar com alguém abatido ou cansado, Deus vai nos instruindo e o cansado descansa, o abatido se levanta, o fraco se torna forte. Isso somente quando há não só a oração, mas a oração e a palavra com sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 50 e versículo 4. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Depois voltaremos ao mesmo assunto que estávamos. O livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para sempre. Olha o que nos diz a boa palavra dele, do Senhor da glória. Aleluia. Encontraram? Amém. Então vamos ler juntos. Podemos ler? O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Algumas Bíblias aí devem estar escrito língua sábia. Tem aí não? Alguma tradução? Mas é isso. Erudito significa sábio ou sábia. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, vírgula, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Vejam bem. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me ouvidos para que ouça, como aquele que o aprende. Tanto você é carente de aprendizado, como Deus vai lhe preparando para você também distribuir uma palavra, uma boa palavra, uma palavra de consolo, como já disse, de reforço, de ânimo, de tolerância, de paciência, de longanimidade, significa o sentido fruto do Espírito. E ainda a palavra diz que o que instrui é necessário que seja muito bem humilde, para que ele vai aprendendo de Cristo e distribuindo a igreja, e não de mesmo. O profeta, sabe que o profeta era messiânico, o profeta era estadista, esse profeta aqui, ele tinha contato direto com os reis, com a casa real. Ele era estadista, ele era messiânico, ele era teólogo e era profeta. O profeta Isaías era muito preparado por Deus
mas sentir como aluno de Deus, porque é humilde. Todos nós temos que sentirmos como alunos de Deus. Só que a reação, irmãos, do milênio, a confissão é para o cumprimento das Escrituras. Só que no fim do milênio, vocês leram o versículo 7, que no fim do milênio, muitos que estiveram crentes na época do milênio, receberão o impacto da revolta para a guerra contra o próprio Cristo. Hoje nós sentimos, os que confiam no Senhor, sentimos seguros. E a palavra nos prepara que nós, eu posso até tomar essa liberdade de falar com a igreja, creio que sim, que nós não temos mais desejo de guerra em nossos corações, temos? Se alguém tem desejo, levanta a mão e já iremos orar. Não é criticar, é orar. Mas o Espírito Santo veio sobre nós para nos tirar o desejo da ambição. Ou seja, querer adquirir coisas tão altas, sendo que Deus já nos deu tudo o que precisamos, que é a salvação. Mas vemos que no milênio, você lê o versículo 7 do Apocalipse, no milênio, depois que o inimigo voltar a ser solto, hoje nos dias atuais, o inimigo está preso ou solto? Está? Participem. Para entender, irmãos, estão vendo a nossa vitória. O inimigo está subindo do abismo como areia do mar. O inimigo está se andando no mundo como trigo. E o inimigo tem uma base de atirar setas nos ares. Só que a nossa alegria é que nós, crentes, sim, não temos mais desejo para a guerra. Aleluia! Então nós já vencemos o inimigo na existência da sua eminência de tentação. Oh, aleluia! Então a realidade é essa. A classificação é essa. Deus que não tem mais desejo de guerra, não tem mais desejo de contenda, não tem mais desejo de difamar o seu irmão, ou de prejudicar. É uma testemunha verídica e no momento atual ele já venceu o inimigo por Cristo Jesus, o Senhor da glória. Já tem o apoio da palavra, já sentiu o apoio da palavra e já venceu o inimigo, e a segurança é máxima, porque o testemunho está nas obras. O testemunho da salvação está nas boas obras. Apesar que elas não se salvam, mas consta testemunho da salvação e conserva os salvos. Então imagina bem a alegria que nós temos hoje. Vocês estão analisando bem? Ou não? Glória a Deus. No versículo 7, eu nem terminei devido aos comentários. No versículo 7 do capítulo 20 do Apocalipse, diz a palavra que haverá uma potência. Esse Gog e Magog aqui refere à potência do norte, que hoje está tão agitada, agitando o mundo, proclamando guerra e matança sem cessar. Naquela época, essa potência do norte, ela será tomada por Cristo, dominada por Cristo, e deixará também de guerrear. Só que o desejo, o desígnio ainda fica no coração. Tem pessoas que servem a Deus hoje, mas têm vontade de contenda. Isso não demonstra que Deus está usando e habitando. Somente, eu já falei várias vezes, as pessoas que Deus já tirou o teu lugar, não é? A palavra mais completa é esta. Já deu lugar do Espírito Santo de tal maneira e ele já não tem mais desejo para a guerra, já não tem mais desejo para a explosão, porque já não tem mais desejo
Porque o que reina sobre nós não é o pecado, é a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que reina salvos é a graça e não o pecado. Agora, veja bem, depois que terminar aquele período de paz, essas instruções, elas demoram bastante, ela é muito extensa na Bíblia. Aí volta novamente a encarnação do mal. Aí alguém poderá dizer, a igreja está onde? A igreja já subiu com Cristo. A igreja, os salvos, já voltam, estão nessa época do milênio, reinando com Cristo, mas como escolhidos e não chamados. Os escolhidos estão ali, como se fosse trigo, já no celeiro de Cristo. E quando o inimigo for solto, então os preparados não receberão mais aquele intuito para a guerra, que estão glorificados no estado de paz. Agora, hoje, irmãos e irmãs, a gente deve buscar agradecer até a Deus e procurar sempre conviver um estado de paz, que é o sinal pleno da nossa vitória já nesse momento. Agora, o que acontece? Quando eles cercarem a Arraial dos Santos, naquela época a igreja estará na terra, mas ela está glorificada com Cristo. A igreja estará reinando com Cristo aqui ainda, antes que receba a nova Jerusalém. Não sei se vocês sabem disso, que depois que terminar esta guerra, porque aqui é uma guerra, olha o versículo 8 terminando, diz a palavra de Deus, que cercaram a cidade, o Arraial dos Santos e a cidade amada, ou a cidade amada e o Arraial dos Santos, versículo 8. Mas, diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus, e o que aconteceu? No versículo 8, e versículo 9, o Santo Pablo diz que o 8 diz, será enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, o número é como a areia do mar, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntarem em batalha. É bom que nós temos bem chamado a atenção dentro dessa palavra para fazer uma avaliação entre nós. Nós não temos o desejo de guerra, creio que não. Todo cristão que tem sinal de salvação, ele quer o bem para seu próximo. Ele é manso para com Deus, ele é de paz consigo mesmo, assim se vai. Olha assim. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a cidade, o Arraial dos Santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está este o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vocês compreenderam ou não? Amém. Que nós, não sei se vocês já compreenderam, quando Jesus vir para a igreja, o lago de fogo será inaugurado. Por quem? Será inaugurado aqui, ó, capítulo 19, versículo 19 e 20. Eu vou até ler rapidinho, nós já vamos indo para esse final, mas é tão importante a palavra. Olha aqui, olha. Versículo 19. Aqui é antes de Satanás ser preso. Versículo 19. E vi a vez os reis da terra, e seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. A igreja. Nós sabemos que Deus tem exército de anjos, exército de Israel, e exército da igreja, e exército da natureza. Quatro exércitos. É seu exército. Olha aqui o versículo 20. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Sequência do versículo B, da parte B. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Observa bem. Quando isso acontecer,
ainda faltará 1000 anos para o juízo final. Vocês estão compreendendo? Quando o falso profeta, sabe quem é o falso profeta? É aquele líder que pede para você fazer paz com os terroristas, paz com os pagãos, faça paz com tudo, concorda com tudo, toda a barbarismo que eles fizerem, concorda com eles, faça paz, crie uma paz mundial, pagãos com salvos. Hoje a gente já se observa esse suposto conselho, essa suposta ideia. É besta porque só faz besteira, por isso, besta. Agora, quando Jesus arrebatar a igreja, como nós já falamos, que a igreja vive com Jesus, seja o pecado desse homem que estão aconselhando santos, não santos, fazer acordo com o terrorismo, ele é os primeiros a ser jogado no lago de fogo, que é a inauguração da condenação. Não sei se os irmãos sabem disso, mas é bom que saibam que a ideia dos muçulmanos é a ideia, mas também a estratégia. Alguns possuem muitas mulheres, sabe? Estão compreendendo? Possuem muitas mulheres para que tenham muitos filhos, muitos. Para eles, quanto mais as mulheres, não é só uma, são várias que eles possuem naquela poligamia e tenham muitos filhos. Para qual finalidade? Desde que a criança já se começa a entender, por gente assim, por adulto, quase, adolescente, já começa a treinar para a guerra. Já entra no esquema do treino para a guerra. Por quê? Porque eles têm uma ideia de dominar o mundo todo através da pena de morte e o barbarismo. Ou a pessoa aceita a doutrina de Allah, a doutrina do paganismo é feitiçaria mesmo, ou entra na doutrina deles, ou sofre pena de morte. Então eles têm aquela ideia de montar esquema em cada país. Só que Deus não está deixando, aleluia, porque aqui na terra tem um povo que ora a Deus. E ele ouve as orações e as orações descem com justiça. Amém. E o outro líder está dizendo, vamos fazer paz com todo mundo. Chega na sua casa, terroriza, barbariza, mata, a menos que a pessoa aceite a religião deles, e ainda diz, não aceita a religião deles para fazer paz com todo. Nunca Jesus se negociou com demônios. O Espírito de Deus, ele é santo e habita entre os santos e trabalha na vida dos santos. E os santos são vencedores. É por isso que haverá essa guerra no fim do milênio. Ainda não parou tudo. Não sei se vocês compreenderam? Então, na volta de Cristo, o anticristo será julgado 1000 anos antes do juízo final. Vocês já leram, não é? E aí o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso, se vocês leram, acompanharam, descobriram bem, profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Mas depois, no versículo 11, que já vamos terminando, é que traz o detalhe do juízo final. Onde está o juízo final ainda? No versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse. Então nós temos, irmãos e irmãs, uma firmeza dada por Cristo, plenamente segura, devido que o que justifica o homem ou a mulher é os pensamentos de boas condutas. Não é outra maneira, outro tipo de emoção que justifica, não. O que justifica o homem e a mulher
em Cristo é os bons pensamentos para a paz, uns com os outros, assim por diante, e orar pelos inimigos. Que essa palavra continue em cada coração, a palavra de Deus. Compreenderam?